bem-vindos a mais um evento GeoLivre. Meu nome é Benício Ribeiro, sou formado pela Universidade do Estado da Bahia e venho desenvolvendo software desde 2004. Mais especificamente em 2008, eu iniciei o desenvolvimento utilizando tecnologia geoespacial. Tá? Então, venho atuando aí com projetos de âmbito nacional e internacional. Hoje, a gente vai detalhar um pouco mais como é que foi o desenvolvimento de uma plataforma para o TCU. Tá? Inicialmente é um MVP, ok? E o foco aqui da nossa apresentação vai ser detalhar as etapas que a gente passou até a conclusão desse MVP, ok? Então, o tema da nossa palestra é do zero a uma complexa plataforma com múltiplos dados georreferenciados para apoio de fiscalização de obra. Bem, vamos contextualizar do que é que se trata o projeto. Esse projeto nasceu de um CPSI, que é onde a gente trata a inovação, né, para otimizar a fiscalização de obras com tecnologia geoespacial. O foco desse CPSI e do nosso projeto são fiscalização de obra de pavimentação, né, que o TCU ele atua em todo o Brasil. Tá? Então, o custo em algumas regiões termina ficando muito elevado, porque a gente tem que enviar um profissional para fazer essa fiscalização em loco. Tá? Mais um pouco à frente, a gente vai especificar quais foram os recursos que a gente utilizou para tentar fazer essa fiscalização com o menor custo possível. Tá? Então, o nosso escopo inicial era um escopo mais enxuto, né? Era um MVP com foco em resolver o problema mais crítico, né? E com um menor investimento. Aqui a gente teve um desafio grande que foi com relação ao nosso backlog, né? Como desenvolver essa aplicação, esse sistema, para que a gente pudesse entregar para o TCU um MVP, né, que apesar de ser um MVP, ele tem características interessantes, que a gente tinha que comprovar de fato que a nossa sugestão, né, e como a gente pretendia aplicar essa inovação, iria de fato resolver um problema do TCU. Tá? Então, nosso backlog foi uma lista dinâmica de várias funcionalidades, né, que a gente foi construindo e a gente foi refinando continuamente de acordo com o feedback que a gente ia recebendo do cliente. E a gente utilizou o Scrum, né, para as incertezas. Né? Então, a ideia do Scrum era flexibilizar e validar as ideias mais rapidamente e adaptar o rumo sem comprometer o progresso. Tá? Então, a gente fazia algumas reuniões, ok? Tinha nossas dailies internas e depois as dailies com o cliente, onde a gente fazia algumas sugestões de como é que a gente ia aplicar essa implementação e aproveitar a ideia do cliente para que a gente pudesse ter uma celeridade no desenvolvimento. Bem, a nossa equipe era o squad principal com 2 desenvolvedores, né, a tempo completo, então a gente tinha a dedicação exclusiva de 2 desenvolvedores que eram responsáveis pela arquitetura e o desenvolvimento de funcionalidades chaves, digamos assim, a parte mais complexa e onde a gente tinha que tomar as decisões mais difíceis, a gente eram função, né, desses 2 desenvolvedores principais, já que eles tinham um tempo de experiência com esse tipo de projeto, né, quando eu falei com esse tipo de projeto de tecnologia tinham muita experiência, né, já tinham um ano de desenvolvimento. E tinha equipe de apoio, que eram mais 2 desenvolvedores em tempo parcial para tarefas específicas e aceleração em momentos críticos. Então, basicamente, como o nosso projeto, a gente teve o uso de IA, e isso envolvia pesquisa, a gente contava com o apoio dessa equipe. Né? Então, esses outros 2 desenvolvedores eram para executar tarefas específicas, especificamente naquilo que era necessário. Né? Por exemplo, a pesquisa de IA, né? Testar qual IA se adaptava melhor à nossa necessidade. Tá? Então, a gente teve que fazer vários testes, porque o projeto tinha um desafio grande inicialmente, que era fazer a análise das obras. Tá? E a análise da obra não era tão simples, porque a gente recebia arquivos, né, normalmente zipados, e dentro de cada arquivo a gente costumava ter 50, 60 arquivos, e arquivos relativamente grandes, né, que eram PDFs, por exemplo. Tá? Então, nesses PDFs, cada PDF às vezes tinha 40, 50 páginas, e a gente precisava ter uma celeridade maior de fazer essa análise. Essa análise por um ser humano, ela ficava limitada porque era demorado. Tá? Então, um desses profissionais da squad principal desenvolveu os prompts, tá? Para que a gente pudesse ter uma celeridade. Então, a gente tinha 2 agentes, especificamente,
E esses agentes de IA, eles analisavam todos os arquivos, né, descompactavam os arquivos, liam as informações que eram necessárias para que a gente pudesse depois ter um resumo, né, daquela obra. Logicamente que era feito depois uma verificação, tá, para saber se aquela informação que a IA gerou era uma informação válida e adequada para a nossa necessidade. Além disso, a gente tinha um plano de comunicação que tinha que ser constante, então reuniões diárias, planejamento de sprint e retrospectiva para a gente continuar mantendo o alinhamento. E um dos fatos que foi importante foi a alta sinergia e autonomia da equipe. Tá? Então era a equipe auto-organizada para que eles pudessem tomar as decisões rápidas e resolver os desafios proativamente. Tá? Basicamente, após cada reunião, cada um saía com a tarefa que era pertinente e a gente partia para o desenvolvimento. Logicamente que em um desses momentos, né, quando um tinha uma dificuldade ou então era necessário interagir, a gente marcava reuniões extras, né, pequenas reuniões, lógico, para que a gente pudesse ter a tomada de decisão e para que esse squad, né, essas pessoas, esses desenvolvedores não ficassem travados esperando até o dia seguinte, onde é que a gente teria a próxima dele. Tá? Então, esse aí foi extremamente importante para que a gente pudesse ter um sucesso aí enquanto equipe. Bem, eu vou falar agora um pouco do Scrum e do CPSI. A gente tinha interações curtas, né? Basicamente era um sprint de 2 semanas para validar hipóteses e construir funcionalidades e pequenos incrementos se fossem necessários. Isso era extremamente importante. Esse tipo de interação na sprint a gente fazia uma reunião de aproximadamente 15 minutos, né, entre a gente. Com o cliente a gente fazia reuniões maiores, onde a gente procurava validar todos os pontos e definir o que é que a gente ia entregar em cada sprint. Tá? Além disso, a gente teve um backlog evolutivo aí, né? Priorização constante das funcionalidades com a colaboração do pessoal do TCU. Né? A gente tinha que garantir foco nas tarefas que agregassem mais valor para o cliente. E foi extremamente importante a gente ir definindo. Tá? Então, em algumas reuniões, quando a gente percebia que aquela funcionalidade que a gente definiu, ela tinha outros desdobramentos, né? Tinham funcionalidades secundárias, a gente pegava e colocava elas no backlog, tá? Porque após a definição do que a gente ia desenvolver naquela sprint, a gente tinha um certo cuidado em não incluir mais coisas para que isso também não impactasse no prazo. Tá? Então foi extremamente importante a gente criando esse backlog e às vezes o cliente falava, eu achei interessante, tem como a gente adicionar isso? A gente adicionava isso nesse backlog evolutivo para que a gente pudesse implementar em um determinado momento. Tá? Então, tinha uma ou outra semana, né, onde a gente já tinha feito a entrega, o cliente ia fazer a homologação, a gente pegava esses itens que ele tinha considerado importante e a gente colocava isso já em produção, tirando desse backlog. Além disso, outro ponto extremamente importante foram as entregas que a gente foi fazendo entregas incrementais. Tá? Então, novas funcionalidades eram apresentadas e ao final de cada sprint a gente ia colocando ela em produção. Ok? Então, essa parte das entregas incrementais aí faz toda a diferença, porque enquanto o cliente estava homologando, ele estava validando e a nossa equipe interna também estava verificando e fazendo os testes, a gente já colocava em desenvolvimento itens que constavam ou desse backlog evolutivo ou então que a gente definia durante as nossas dailies. Com isso, a gente tinha uma redução de risco, né, porque a gente tinha um feedback rápido, né, não só do TCU, como dos usuários chaves, né, para que a gente pudesse ir fazendo algum ajuste e assegurando o alinhamento com a necessidade operacional do projeto. Tá? Então, essa parte aí da gente ter entregas rápidas e validações dos usuários internamente da nossa equipe foi extremamente importante, porque isso reduziu o risco. Tá? Da gente entregar uma funcionalidade e em funcionalidade estar com algum bug, a funcionalidade não ser uma funcionalidade que saiu de acordo com o que o cliente esperava. Tá? Então, eu botei só um tópico aqui, né, onde os estudos da GAO aí destacam que o feedback frequente dos stakeholders é uma prática efetiva para melhorar o resultado do projeto. Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha essa interação com o cliente enquanto a gente está executando o projeto. Bem, e aqui eu vou citar aqui agora as melhores práticas que a gente procurou adotar dentro do projeto.
Bem, as práticas adotadas para maximizar a eficiência, a qualidade e a colaboração. Então, reuniões curtas e objetivas, tá? Seguindo um ritual de Scrum focados e breves, né? Garantindo a comunicação fluida e a resolução rápida, né? Sem sobrecarregar a equipe. Então, tudo que a gente tinha que definir nessas reuniões, que era de comum interesse de todos os envolvidos do projeto, a gente procurava falar em tópico. Caso tivesse algum tópico, né, que precisasse envolver um ou outro stakeholder, uma ou outra pessoa, a gente marcava uma outra reunião ou então outra forma de interação para que essas reuniões não ficassem tão longas, tá? E a gente ocupasse o tempo dos outros não só desenvolvedores como das outras pessoas do time, tá? Desenvolvimento ágil, então assim que o requisito era definido, as tarefas eram rapidamente divididas e o desenvolvimento era iniciado, tá? Então, uma vez que cada desenvolvedor ele já tinha qual funcionalidade ele iria atuar, ou quais funcionalidades ele iria atuar, isso já ia logo para desenvolvimento. Um outro ponto importante aqui é que quando a gente pegava uma funcionalidade para desenvolver e ela era acabada, essa funcionalidade eu acho que eu gasto 3 horas. E aí, por exemplo, a gente gastava 2. Ok? Automaticamente o próximo item que tinha do desenvolvimento da fila, ou então daquele backlog evolutivo que a gente falou lá atrás, a gente já puxava ela para a nossa esteira de desenvolvimento e iniciava automaticamente, porque quanto mais itens e funcionalidades a gente conseguisse adiantar, a gente mantinha um tempo para resolver outras questões, tá? Sejam questões de novas funcionalidades, algum outro item que a gente precisar do cliente. Então, a nossa ideia principal aqui era a gente otimizar ao máximo esse desenvolvimento para que a gente pudesse ganhar tempo. Tá? Uma documentação leve, então a gente praticamente não seguiu todo aquele ritual de criar documentação de API e utilizando Swagger e fazendo né, aquela documentação mais pesada, inclusive de documentar os requisitos. A gente procurou partir para uma documentação mais simplificada, já que o foco principal era a gente não ter o software na sua versão final, e sim um MVP. Tá? Então a gente documentou o mínimo possível, que também é importante, para que a gente pudesse ter esse conhecimento compartilhado. Tá? Então, todos os avanços que a gente ia fazendo de acordo com o projeto, a gente procurava documentar para que, caso fosse necessário, né, uma ou outra pessoa poderia atuar e aí a gente não limitava aquele desenvolvimento ou então aquele conhecimento somente na cabeça de uma pessoa. Com isso, nosso resultado foi a maior velocidade de entrega e com a qualidade sustentável. Tá? E a gente, dessa forma, conseguiu se adaptar bem às mudanças que é normal, né? Em um projeto de inovação, normalmente a gente precisa se adaptar a algumas mudanças, né? Às vezes a gente pensa uma funcionalidade, implementa, depois de implementada, inclusive, ou a gente não aprova ou o cliente não aprova, e é necessário a gente fazer alguns ajustes. Tá? Isso faz parte do processo. Vou mencionar aqui um pouquinho do stack tecnológico, tá? E por que a gente utilizou ele. Primeiramente, a gente utilizou aqui para o front-end Vue.js 3, né, que é um framework JavaScript progressivo. Tá? A escolha dele, a gente já tinha feito alguns testes em algum outro projeto com o OpenLayers 10, né, que é a biblioteca que a gente utiliza para fazer a renderização dos mapas e dos dados em formato GeoJSON. Então, esse stack aí funcionou bem. Né? A gente conseguiu criar vários componentes, não só componentes do próprio front-end, né, como componente de formulário, como principalmente componente de mapa. Isso deu uma celeridade muito grande e facilitou muito a nossa manutenção. Tá? Com back-end a gente utilizou o Laravel 11, né, que é um framework PHP com arquitetura MVC, e a ideia principal desse nosso projeto aqui é que a gente construiu um SPA, tá? Então, uma Single Page Application. Né? Então, basicamente, uma vez a gente executando a compilação, né, desse projeto, uma vez carregado, a gente tinha um JavaScript e um CSS carregado. E a partir daí, tudo que funcionava era só requisições onde trafegava JSON, né? Não só a nível de request, como de response também. Ok? E a nível de banco de dados, a gente utilizou o Postgre com Postgres, né, que é um banco que a gente já vem trabalhando aí o Postgre há bastante tempo, né, com a extensão espacial Postgres, que é uma extensão bem conhecida aí da comunidade de software livre para a parte de gel. E a gente optou por ele porque tinha algumas funções,
né, do Postgres que a gente utiliza bastante, tá? Então esse casamento o Postgre com Postgres, a gente já vem utilizando isso em outros projetos e tendo um resultado bem satisfatório. A nível de infraestrutura, a gente optou pela AWS, tá? Então todo o projeto rodou em nuvem, né? Que era uma infraestrutura em cloud flexível, onde a gente tinha a possibilidade de fazer modificações e fazer ajustes de acordo com a necessidade. E Docker aí para que a gente tivesse uma containerização para consistência, tá? E ter escalabilidade. Tá? O projeto ele foi constituído de várias etapas, né? A gente tinha essa parte do back-end com Postgre, com Postgres, mas a gente também tinha um outro ambiente, tá? Eu estou falando desse stack porque isso vai ser abordado em um outro tema, aqui mesmo no GeoLivre, que era o tema da IA, onde tinha um desenvolvimento feito com Python, tá? E além disso, a gente também tinha uma estrutura que aí a gente utilizou o Docker para que a gente pudesse fazer a montagem, né, das imagens que a gente recebia, que é um ponto que eu vou mencionar um pouco mais à frente, ok? Mas basicamente esse era o stack tecnológico da plataforma, que era responsável por poder fazer as análises das vistorias de pavimentação. Funcionalidade da plataforma, tá? Aqui eu peguei somente algumas, né, porque eu foquei nas principais, porque tem algumas como gestão de usuário, gestão de perfis, né, que é o nosso ACL. Eu optei por não colocar aqui porque isso eram funcionalidades básicas de praticamente todo o projeto que a gente utiliza. Tá? Então aqui a gente tinha a visualização de um mapa interativo, né, eu tinha uma navegação dinâmica, o zoom e exploração de diferentes camadas. Tá? Isso ficava bem importante, porque a gente conseguia exibir todas as informações de cada obra, né? Que a gente tinha vários pontinhos no mapa, e através desse ponto era possível a gente clicar no ponto e saber em que status ela estava. Tá? Se a obra ia bem, se a obra tinha um alto risco, ou então se tinha algum problema. E essa parte do mapa a gente inclusive consegue visualizar as questões que levaram a gente fazer aquela avaliação com relação àquela análise, né, daquela obra. Além disso, a gente tinha dashboard de indicadores, né, que eram painéis de controle com total, extensão e valor do total das obras. Tá? Além disso, a gente tinha alguns dashboards de análise por recurso, período e por risco. Tá? Análise com recurso. Essa parte aqui é, digamos que é a parte mais importante da plataforma. Porque a gente conseguia fazer uma análise detalhada com vários recursos de imagem satélite, crowdsourcing e aerolevantamento com drone. Né? E a gente mensurava o risco por camada de questão. E, Benício, o que são esses recursos que você está mencionando? Bem, um pouco mais abaixo a gente tem a parte da gestão da obra. Então, o processo inicial era fazer o cadastro da obra, né, com todas as informações, né, com o número que ele tinha lá no Transferegov, né, quem era a empresa executora, fonte do recurso, valor, data de início, fim, extensão, percentual de conclusão. Isso era somente a informação relacionada à obra. E depois a gente fazia a vinculação da obra com o recurso que a gente utilizar para conseguir fazer aquela análise. Tá? Então, basicamente, esses recursos que a gente tinha de imagem de satélite, crowdsourcing e levantamento, a gente procurou distribuir de forma igualitária para que a gente pudesse validar a inovação e validar a nossa ideia. E a gente fazia algumas escolhas. Lógico que, por que foi importante esse tripé aí utilizando esses recursos? Porque tiveram obras, né, em regiões onde a gente não conseguiu um aerolevantamento por drone, tá? Onde a obra estava acontecendo na área indígena, por exemplo. Tá? Então a gente só tinha imagem de satélite. E aí a gente pegava a área de interesse, né? Logicamente, todas as obras tinham que ser vetorizadas antes para a gente saber a localização e que área. E depois a gente submetia isso, tá, em uma plataforma 100% automatizada, onde a gente conseguia obter a imagem satélite e a gente adquiria essa imagem satélite caso ela estivesse disponível. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque em algumas regiões, por exemplo, tinham nuvens. Tá? Então a gente tinha que validar se aquelas nuvens impactavam ou não a análise. Além disso, a gente percebeu que somente uma análise, né, uma análise sozinha, né, ela não, às vezes não ficava tão boa, né, porque como a gente pegou imagens de satélite de 30 e de 50 centímetros e às vezes a qualidade não estava tão boa assim. Tá? Então a gente optou por fazer um casamento e uma fusão entre esses recursos. Tá?
tá? Então, por exemplo, a imagem satélite com crowdsourcing funcionou muito bem, tá? Então a gente utilizava a imagem satélite para a gente ter uma dimensão da obra, né, onde a gente conseguia fazer algumas medidas de observação, mas alguns detalhes só eram possível através de uma pessoa, né, que fazia o crowdsourcing para a gente, e aí tirava a foto tinha que ter alguns metadados, como por exemplo a localização, a data, né, para que a gente pudesse ter a veracidade daquela informação. E eu mencionei que a gente vetorizava as imagens, né? Porque as obras, porque era importante também para a gente passar e a gente fazer a cotação do aerolevantamento que era feito com drones através de parceiros. Tá? Então, basicamente, a gente tinha esse conjunto, né, de recursos onde a gente utilizava para poder fazer a análise, tá? E responder várias questões. Tá? As questões tinham outro módulo onde a gente configura as questões e se tinha risco ou não. Tá? Então, tinha uma série de perguntas que a gente tinha que responder e dizer se tinha risco ou não. A partir daí, a gente conseguia definir o resultado, né? Se aquela obra tinha, se o risco era alto, médio ou baixo. Bem, falar um pouquinho do impacto alcançado, né? Como é que a gente saiu da ideia ao MVP funcional. A evolução foi orgânica, né? A gente começou com várias dúvidas, já que a gente não tinha certeza se a stack que a gente pensou ia funcionar bem e a interação que a gente ia ter com o cliente, né? Já que a gente tinha, apesar do pessoal do TCU dar todo o suporte, né, era uma área totalmente nova, onde a gente não tinha experiência na parte de fiscalização de obra, tá? Então a gente foi evoluindo de forma orgânica, né, de um produto mínimo com mas tinha algumas funcionalidades complexas, e o que deu um pouco de sucesso foi a gente foi tendo o feedback contínuo e uma ajuda do cliente, né, do pessoal do TCU. Como eu mencionei também, um outro ponto aí foi a consolidação dos dados do Postgre, tá? Integrado com o Postgres para gestão espacial. Isso foi extremamente importante, né? Para que a gente pudesse, inclusive, obter os recursos adequados. Tá? Então, a gente ter a visão espacial de onde estavam as obras, né? E ter uma visualização ágil utilizando o OpenLayers foi extremamente importante, porque, por vezes, a gente recebeu algumas obras, tá? E como a gente queria escalar e a gente queria fazer com o menor custo possível, uma vez vetorizada todas as obras, nós tivemos duas obras diferentes que estavam dentro do mesmo município, tá? Então, através dessa visão espacial, a gente percebeu, opa, nós temos duas fiscalizações a serem feitas, com duas obras completamente distintas, e a gente consegue um único parceiro para que ele voe no caso do drone, né, para que ele consiga voar aquela região ali e a gente efetuar somente uma contratação, tá? Então isso foi importante, essa visão espacial, um dos pontos. Um outro ponto aqui foi a maior agilidade da fiscalização, tá? Então, como eu mencionei, a fiscalização era realizada através de diversos recursos, tá? Na plataforma web 100% georreferenciada. A fiscalização, como ela é feita hoje, é através de um profissional, né? Ele tem que ir a campo, fazer aquela fiscalização, né? E às vezes ele gasta-se muito tempo, né? Tem a despesa da hospedagem, tem a despesa da passagem, e da forma que a gente propôs a solução, a gente conseguiu criar uma rede de parceiros, não só para fazer o crowdsourcing, como para fazer o voo do drone também, tá? Então, a gente teve uma maior agilidade. Para vocês terem ideia, o último teste que a gente fez, a gente conseguiu fazer a fiscalização de 40 obras em 15 dias, tá? Então, foi muito trabalho, né? A gente precisou ter bastante dedicação, e a forma como a gente implementou a plataforma possibilitou que a gente tivesse sucesso aí nessa agilidade, né, para fazer essas fiscalizações. Além disso, a gente tem a escalabilidade garantida, né, que é a arquitetura baseada em microserviço, né, com Docker e AWS, como eu mencionei, que a gente pensou ela para que pudesse escalar. Tá? Eu estou mencionando isso porque na parte do crowdsourcing especificamente e na parte de armazenamento de informações, a gente, em um determinado momento, pode ser que a gente precisasse ter um espaço, tá? Então, a opção da gente manter com o aumento dos volumes do dado aí, né, a gente não queria que comprometesse o desempenho, tá? Então, por isso, essa arquitetura baseada em Docker e AWS. Bem, como conclusão aqui a gente tem o seguinte: projetos grandes não exigem times grandes, tá? Então, o nosso time era pequeno, era coeso, com 2 desenvolvedores, né, e 2 parciais, como eu mencionei.
Com isso, a gente conseguiu construir uma solução sofisticada graças à autonomia, à comunicação constante e à sinergia entre os membros. Tá? Então, essa parte é extremamente importante. A gente manter uma equipe pequena, mas coesa, onde tinha comunicação constante, com certeza foi um dos pontos fundamentais aí para que a gente pudesse ter esse sucesso. Um outro ponto, o que importa é o engajamento, mais a disciplina ágil, né? Então, a efetividade do projeto dependeu mais do compromisso da equipe, da aplicação disciplinada, do que do tamanho da organização, então da quantidade de recursos que a gente tinha disponível, tá? Então, o nosso time estava bem engajado, tá? E estava todo mundo procurando seguir à risca tudo que a gente definia, tá? Durante as nossas deles. Esse ponto aí foi extremamente importante para que a gente pudesse ter o sucesso do projeto. E a gente tem a inovação, né? Começar pequeno e evoluir rápido. Né? A gente fez um MVP com funcionalidades básicas, que permitiu validar as hipóteses com investimento mínimo. E essa estratégia de começar pequeno e crescer organicamente foi crucial para a gente gerenciar as incertezas e reduzir os riscos. Tá? Então, ao invés da gente já iniciar com algumas ideias formadas, né, de como é que a gente ia fazer essa inovação e começar fazendo algo, algo já grande, né? Não, a gente pensou em fazer por etapa e fazer pequeno e testando cada uma. Tá? Então, os pontos principais, inclusive, quando a gente iniciou esse desenvolvimento aí, a gente pensou em iniciar pela imagem de satélite. Por que a imagem de satélite? A gente utilizava uma plataforma para a gente adquirir as imagens e era extremamente mais simples. Tá? A parte tanto do crowdsourcing quanto do aerolevantamento com drone exigia uma interação maior com as pessoas. Tá? Então, onde a gente tinha que correr atrás de parceiros nas diversas regiões do país. E do crowdsourcing a mesma coisa, né? Que no crowdsourcing, inclusive, a gente teve um desafio um pouco maior, né? Que era localizar pessoas comuns, pessoas normais, para poder fazer o trabalho para a gente. Tá? Então a gente foi testando cada método, cada recurso que a gente ia tentando implementar na plataforma, agregar na plataforma, a gente foi fazendo, né, ao invés da gente fazer tudo de uma vez, a gente foi começando do mais fácil e foi evoluindo, bem como funcionalidades, né, onde a gente percebeu, seria bom a gente utilizar uma imagem de satélite com imagem de aerolevantamento de drone, por exemplo. Né? Então a gente colocou um mod slide onde a gente conseguia ver como é que aquela obra estava antes e como é que ela estava depois. Tá? Um outro ponto fundamental aí com relação a essa parte da inovação foi que a gente percebeu que com a imagem satélite às vezes a gente conseguia imagens antes da obra estar sendo executada. Tá? E a imagem do drone do levantamento somente do dia. Então isso foi bom para a gente permitir responder algumas questões, tipo antes se a obra estava iniciada, né, se já tinha algo naquele local antes de iniciar a obra. Tá? Então a gente foi seguindo etapas pequenas e foi executando o projeto de acordo com a necessidade. Tá? Como eu tinha mencionado a questão da IA, a IA só veio bem depois. Tá? A gente foi verificando a necessidade e a gente foi evoluindo o projeto aí de acordo com cada análise cuidadosa e quando a gente vencia somente uma etapa é que a gente passava para as próximas. Um outro ponto aí foi Scrum como motor da transformação. Tá? As interações curtas, né, priorização constante do backlog, entregas incrementais, permitiram adaptar continuamente a solução, né, transformando o conceito abstrato em uma plataforma de alto impacto. Tá? Então, essa parte do Scrum e das interações rápidas foram extremamente fundamentais para que a gente pudesse ter sucesso aí, nesse CPSI. Tá? Foi extremamente importante. E aí vou deixar um texto, né, que a verdadeira inovação não depende de equipes grandes, mas da mentalidade ágil e adaptativa. Ok? Bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer por acompanhar da nossa jornada zero a construção de uma plataforma georreferenciada complexa. Tá? Então, o projeto foi extremamente desafiador. Tá? Foi assim, um projeto muito importante. Tá? Eu, particularmente, mesmo tendo muitos anos atuando aí na área, nunca tinha trabalhado nesse tipo de projeto, né? Que era um projeto de inovação, sem muitas informações, sem muitos requisitos detalhados. Né? Porque praticamente num projeto normal a gente faz o desenvolvimento do software quando a gente já tem praticamente tudo definido, tá? Pelo menos a casca, né? O grosso daquilo, e depois a gente vai somente refinando. Mas nesse projeto aqui, por se tratar de inovação, a gente não tinha o produto pronto,
a gente foi interagindo junto com o pessoal do TCU para ir obtendo as informações e chegar num MVP, aí, numa plataforma de sucesso, tá? Que vem agregando para o projeto. Tá bom? Então, muito obrigado pela disponibilidade de todos. Continuem curtindo e aproveitando as palestras do nosso evento. Grande abraço.